Este trabalho tem como título a formação de argumentos pelos alunos a partir de dados de uma atividade experimental. A análise por meio do padrão de Turing. É de minha autoria e de Maura Galvão, Alice Assis e Isabel Kondarzewski. O objetivo é investigar, analisar a formação de argumentos válidos pelos alunos acerca de conceitos de física, utilizando então o padrão de Turing 2006 e a partir de dados de uma atividade experimental. Foi investigada com alunos da terceira série do ensino médio de uma escola pública do estado de São Paulo, na disciplina de Física, durante uma pesquisa de mestrado Galvão 2016. A fundamentação teórica para este trabalho está relacionado à questão de que as atividades experimentais elas contribuem para o desenvolvimento das habilidades de argumentação científica e, de acordo com Carvalho 2011, e que a argumentação ela leva a aproximar o aluno das práticas da cultura científica, como discorre Ferraz e Sazeron 2017. Também, nosso embasamento teórico com relação à construção de argumentos está relacionado ao padrão de Turing 2006, que trata da estrutura básica para se considerar um argumento válido, contendo os elementos de dado, garantia, conclusão. E essa passagem da garantia para a conclusão, ela pode estar acompanhada de outros elementos, sendo a garantia pode estar fundamentada no elemento de apoio, e a conclusão pode estar acrescentada do elemento de qualificador modal ou o elemento de refutação. Aqui como exemplo da nossa análise, utilizando o modelo padrão de Turing, durante uma entrevista de grupo focal com alguns alunos que participaram de uma atividade experimental. Então, a fala discorre a partir dos dados da atividade experimental que ocorreu em sala de aula. Então, neste caso, há o levantamento de dados pelos estudantes acerca de uma atividade intitulada pêndulo eletrostático. Então, os alunos disseram que a gente eletrizava o canudo e aproximava do pêndulo. O que atraía melhor era o da seta por conta da ponta. Assim, os alunos formaram a seguinte conclusão: possivelmente as pontas fez com que a seta fosse atraída. Então, esse possivelmente é o elemento de qualificador modal que está aqui junto com a conclusão. E essa passagem desses dados para essa conclusão, ela foi fundamentada pela garantia, já que há maior concentração das cargas positivas nas pontas da seta. Então, esse foi o argumento formado por um grupo de estudantes após a realização de uma atividade experimental em sala de aula, numa entrevista do tipo grupo focal. Então, percebemos que eles conseguiram estruturar um argumento válido de acordo com o padrão de Turing. Em outro exemplo, nós temos aqui um discurso, né? Um novo discurso realizado em continuação ao primeiro, em que os alunos colocam um dado de repulsão, levando à seguinte conclusão, que depois acontece que os elétrons passam do canudo para a seta, já que, apresentando então a garantia, que os opostos se atraem e as cargas do mesmo sinal se repelem. Então, novamente, nós temos aqui estabelecida a estrutura básica do padrão de Turing, dado, garantia e conclusão. E nós percebemos que os alunos conseguiram utilizar os conceitos de física para formar, né, estruturar esse argumento. Desta forma, nós podemos inserir que os dados provenientes dessa atividade experimental, ela nos permitiu observar a formação de argumentos consistentes pelos estudantes e de acordo com essa estrutura válida, dado garantir a conclusão e também com embasamento nos conceitos de física. Desta forma, podemos concluir que é profícuo realizar essa articulação entre dados experimentais com o processo de construção de argumentos, conforme aponta Carvalho 2011. E assim, nós esperamos, então, trazer alguma contribuição para esse debate sobre o uso de atividades experimentais e o processo de argumentação no ensino de física. Aqui estão elencadas as referências que foram utilizadas nessa pesquisa. Agradeço muito a atenção de todos.